Olá, o quadro Seu Emprego desta semana vai falar sobre postura nas redes sociais dentro da empresa. Muitas companhias têm aderido às redes sociais como uma forma de se comunicar com os funcionários. Mas como se portar nas redes sociais sem passar uma imagem negativa? Quem vai ajudar com a gente nesse assunto é a Nádia Santos, que é coach empresarial. Nádia, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, a gente sabe que praticamente todo mundo possui uma rede social hoje em dia, né? Então, quando a gente pensa na empresa, esse recurso também é importante para a gestão empresarial? Sim, sem sombra de dúvida, hoje, tecnologia faz parte da vida de qualquer pessoa. E isso não vai voltar, não vai diminuir. Então, ter redes sociais é uma coisa muito positiva. Como utilizá-la? Existe uma coisa chamada netiqueta. É preciso também ter etiqueta nesse ambiente virtual. Nádia, já podemos dizer que as redes sociais acabam sendo uma extensão também do trabalho, ou seja, estão integradas nessa postura profissional? Estão, mas é preciso ter bastante atenção em separar os ambientes e a atividade que você utiliza, que você trabalha, a sua atividade de trabalho. Então, empresas que trabalham no ramo digital ou que há um setor de marketing, de comunicação, vai estar ligado à rede social o tempo todo. Outras empresas utilizam inclusive o WhatsApp, que é uma outra ferramenta de comunicação rápida. Você chega a grupos, você tem grupos de pessoas, você chega a outras pessoas num tempo mais curto. Então, é super positivo. Mas o risco de acontecer uma gafe, de você colocar uma corrente, de você mandar um recado para o teu filho e isso cair no grupo é muito grande. Então, o que a empresa, é uma dica para a empresa e depois uma dica para quem usa. Para a empresa, o RH deixa muito claro como tem que ser utilizado a rede social dentro da empresa ou da atividade que ele exerce. Para quem usa, eu diria que uma dose de bom senso é excelente. Agora, pensando no funcionário, Nádia, principalmente na questão do Facebook, como se comportar para não passar uma imagem negativa? Acho que algumas dicas são bem senso comum e já têm sido bastante levantadas pelos coaches de carreira como eu. Que é, por exemplo, as fotos com roupas inadequadas, é você curtir páginas, por exemplo, que trazem um tipo de violência, é você também ficar compartilhando informações que não são verdadeiras. Então, aquela página de Facebook é uma vitrine. Então, é muito importante que você tome alguns cuidados. E as pessoas às vezes perguntam, Nádia, mas eu vou ter que mentir? Não, ao contrário, a verdade é sempre muito bem-vinda para procurar um emprego. Mas você pode filtrar, você não vai a um casamento vestida inadequadamente. Então, é como se fosse uma vestimenta. Olhe, veja o que você compartilha, as fotos que você coloca. Nádia, na questão do Facebook mesmo, seria conveniente ter, por exemplo, 2 perfis, um para a empresa e um pessoal? Pode. Muitos especialistas até aconselham. Se você quiser criar um grupo onde você tenha só a sua família, isso é aconselhável, porque daí você pode deixar esse grupo mais fechado e ter um perfil mais profissional. O que acontece, é que às vezes, para você manter esses 2 perfis atualizados, e às vezes você tem uma figura pública, você quer mandar algum recado, então fica alimentando esses 2. Mas é uma saída, ter um perfil para a família e ter um perfil profissional. E aí você pode direcionar. Mesmo assim, não esquecer que há sempre alguém na família tem algum Facebook aberto e alguém pode acessar. Então, assuntos de família, assuntos profissionais, separados, boa dica, independente disso, não mostre que são 2 pessoas muito diferentes, senão o recrutador pode entender e falar, o que acontece que para a família e para o trabalho são... Por que tem 2 perfis? Esse é o cuidado. Bom, Nádia, e quando o funcionário vai adicionar os chefes na rede social? Como é agir se o chefe pedir para ser adicionado? Bom, a rede social, quando alguém topa entrar numa rede social, ele vai ter que estar aberto a saber que outras pessoas vão querer conectá-los. E o chefe, se você tiver uma boa relação com esse líder, ok, sem problema nenhum. Se você tiver 2, aproveita já para colocar ele no profissional. Ou já desloca ele para o LinkedIn, que é a rede social para trabalho.
Se você não tem uma boa relação, Eliana, aí o que acontece? Você pode efetivamente, né, entender e fazer uma autorreflexão. Por que eu não quero ele no meu Facebook? E de repente, o convite desse chefe ou desse líder pode fazer a reflexão de que seu Facebook não está preparado, não é para ele, mas também para outros tipos de pessoas. O ideal é que adicione, porque isso é coleguismo, é parceria. E se o seu Facebook tiver dentro das netiquetas, não tem problema adicioná-lo. Agora, continuando no assunto dos grupos, Nádia, muitas empresas têm grupos no Facebook. Quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que utilizam os grupos nas empresas? As mesmas dicas da página aberta. As pessoas têm que entender que nós somos uma pessoa única. Então, ter posturas muito diferentes em grupos separados mostra que alguma coisa está errada. Então, o ideal é que você mantenha a postura que você tem no seu Facebook aberto, que é a netiqueta, que é a dica de cuidado com os erros de português, participe do grupo quando efetivamente, principalmente quando você está com outras pessoas, quando você for solicitado, quando alguém colocar uma pergunta, é porque ele está sinalizando, é como se fosse uma missão. Então, uma comunicação em grupos fechados é uma missão. Mandei uma missão para a Nádia, porque eu faço parte do grupo. Então, pode ser uma comunicação interna da empresa ou da atividade, ou efetivo, fiquem atentos para o feriado, prestem atenção porque nós vamos alterar os nossos horários. Então, coloque lá uma curtida ou responda, fiquei com a seguinte dúvida, porque mandou algo para que você seja informativo. Então, fique atento em responder. Dizer, olha, ok, fiquei ciente, estou ciente da informação e se tiver alguma dúvida, coloque no comentário. Se for algo muito positivo, dê um reforço. Nossa, que boa ideia, como eu gostei. Nossa, a empresa está nesse patamar de premiação, tenho orgulho de fazer parte. Então, interage nessa comunicação, achar algo em comum e ter uma ação comum, mais ação, comunicação. Então, interaja com esse grupo porque ele te colocou lá, porque ele pensa que você é importante. Bom, Nádia, agradeço as informações e agradeço também sua presença. E o quadro Seu Emprego fica por aqui. Até a próxima!